Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos hoje trabalhar um novo assunto. Vamos falar sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Bom, entendendo que domínios, é definido por um importante geógrafo brasileiro chamado de Aziz Absaber. Ele definiu essa classificação para as áreas naturais em 1965. E aí você pode estar se perguntando, pô, professor, mas aí qual é a diferença entre domínios e biomas? Eu não já estudei bioma, o que seriam domínios, né? Entenda uma coisa, galera. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, a gente está falando de uma classificação das áreas naturais em que levam outro tipo de critérios. Quais são os critérios que a gente vai considerar aqui? Seria o relevo, seria o clima e seria a vegetação. Tá? Então, Aziz Absaber ele vai buscar compreender o relevo, o clima e a vegetação para definir o que a gente vai chamar aí de domínios morfoclimáticos. Agora, certamente, você que já estudou bioma e já está por dentro de todos os biomas, você vai ver que não tem muita diferença de um domínio para um bioma, como por exemplo, observando o mapa, vocês podem observar que o que a gente chama de bioma amazônico, ele chama de domínio amazônico. E aí as características são as mesmas. Você tem ali a presença de um clima úmido, o que vai favorecer uma vegetação latifoliada, legal? Então, se você conseguir entender essa distinção, acabou, você consegue matar perfeitamente esse conteúdo. Agora, toma cuidado que outros domínios, na verdade, levam nomes diferentes dos biomas, como, por exemplo, o que a gente está chamando aqui de domínios mares de morro, que seria o bioma da Mata Atlântica. Tá? Então, existe uma diferenciação de nome. Vamos lá aprofundar um pouquinho sobre os domínios. Mas, claro, se você quiser se aprofundar sobre os biomas, e aí eu aconselho que veja esse vídeo, aconselho também que veja o vídeo sobre formas vegetacionais, tá? Tá tudo disponível para vocês aí no canal, legal? Vamos lá. Bom, falando sobre o domínio amazônico, está situado lá na região norte do Brasil, compreende também ali o bioma da Amazônia, é formado ali, em sua maior parte, por terras baixas, então predomina-se aí as planícies, tá? Sobretudo com um alto processo de sedimentação, tá? Ou seja, é onde está recebendo todo esse sedimento. A gente encontra também, por ser uma região de planície, de uma vasta planície, a gente vai encontrar aí a presença de uma variedade de uma rede hidrográfica. Inclusive, a bacia hidrográfica do Amazônia é a maior bacia fluvial do mundo. Você tem aí um clima que ele é equatorial, com as mesmas características, quente e úmidas, ou seja, você tem aí grandes taxas de umidade, grandes taxas de pluviosidade, o que vai favorecer uma floresta equatorial. Árvores de grande porte, árvores com vegetação latifoliadas, ou seja, folhas largas. Bom, depois a gente tem o domínio do Cerrado, localizado ali na porção central do território brasileiro, que seria o nosso centro-oeste, sobretudo no Planalto brasileiro. Tem predominância aí das chapadas, que a gente vai chamar de chapadões. É proveniente de um clima tropical, ou seja, aquele clima com 2 estações do ano bem definida. Acaba sofrendo influência aí, de um fator climático, que é a continentalidade. A vegetação ela é arbustiva e herbácea, ou seja, é uma vegetação típica do cerrado. Arbustiva seria aquela ideia de mais espaçados, uma vegetação de médio porte, e herbácea seria uma vegetação rasteira. Tá? E aí a gente tem a presença dos solos ácidos. E aí esses solos acabam sendo ácidos devido à própria dinâmica climática, em que no período do inverno você tem um ambiente de seco, o que acaba acumulando ali a presença de óxidos de ferro dentro desse solo. Consequentemente, acaba tornando eles ácidos, e aí é necessário fazer a correção desse solo acrescentando cal. É o processo de calagem. Bom, depois a gente tem os domínios da araucária. Os domínios da araucária, eles são, na verdade, as matas do Pinhais. Ele está lá na região sul do Brasil. Tem aí uma vegetação que vai se destacar pela presença das matas de araucária. E aí tem aquela característica de ser uma vegetação conífera, angustilifoliada, folhas estreitas, tá? Conífera pela própria representação da árvore que se assemelha a um cone. O clima é subtropical, tá? Com verões quentes e um inverno rigoroso, onde pode até ocorrer precipitação de neve.
inclusive com influência aí de uma massa, né, que é a massa polar atlântica. Depois nós temos aí o domínio mares de morro, né? Os mares de morro que têm um relevo mais acidentado, formados ali por serras, planaltos e morros, em que são bastante desgastados já em função do tempo pelos agentes externos, né? Inclusive porque está dentro de uma região de clima tropical úmido, onde você tem uma presença de chuvas bem distribuídas e bastante regular ao longo do ano. Então isso vai favorecer ali um tipo de erosão, que seria uma erosão pluvial. Tá? E está localizada ao longo de todo o litoral brasileiro, né? Na verdade, vai ali de Rio Grande do Sul até ao Rio Grande do Norte. Tá? Tem uma vegetação que é típica de Mata Atlântica, né? Riquíssima em diversidade, riquíssima em fauna e flora. Tá? E que vem passando por um processo também de degradação por motivos históricos, exploração do pau-brasil, né? Depois você tem aí a questão do café, e aí você também tem que saber relacionar com a questão da urbanização. Grande parte aí da população brasileira vive no litoral brasileiro, inclusive as metrópoles, né? As grandes metrópoles brasileiras estão no litoral, sobretudo incluída dentro desse domínio mares de morro. Depois a gente tem o domínio da Caatinga. É um caso bem particular ali do Nordeste brasileiro, sobretudo do sertão nordestino, e pega uma porção ali do norte do estado de Minas Gerais. Tem ali a presença de uma vegetação que ela é resistente à escassez de água, que seria a vegetação xerófitas, né? A presença ali do grupo das caquetáceas, que seriam os cactos, né? O casca grossa, presença de espinho, tudo isso vai estar reduzindo aí o contato com a radiação solar, consequentemente retendo toda a umidade, né? Por que isso? Porque está inserido no clima semiárido, né? Onde você tem aí como característica chuvas completamente irregulares, escassas ao longo de todo o ano, né? Inclusive tem um período de estiagem muito forte durante todo o ano que favorece, né, e aprofunda toda essa questão do déficit hídrico. E temos também as áreas de transição, ou como alguns preferem chamar, matas de transição. E aí entende o seguinte, galera, não existe, né, a vegetação termina em um ponto e já começa um outro. Na verdade, tem uma área em que ela vai transitando, né, até predominar a outra característica do domínio ou do próprio bioma. Tá? Então eu destaco duas principais para vocês aqui, né, que seria o Pantanal brasileiro, é uma região que está localizada ali, né, no centro-oeste brasileiro, faz ali a transição entre o Cerrado e a Mata de Araucária. Né? O Pantanal, que é uma região riquíssima em biodiversidade, é uma região de planície de inundação, então tem um período de cheio muito elevado. Já as Matas do Cocais é uma área de transição entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga. Tá? É uma região bem importante porque você encontra ali importantes árvores, né? Para uma exploração econômica, que seria carnaúba, babaçu, né? E são árvores em que são muito utilizadas, né? Conhecidas até como árvores da vida e tudo mais. Tá? Então, essas áreas de transição nada mais é do que uma área transitória, né? Entre um domínio ou entre um bioma e outro. Bom, galera, finalizamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.